programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Graças ao Senhor, hoje, dia 5 de abril, estamos aqui novamente para desfrutar com vocês de mais provérbios e todos os quadros no programa Mães Amorosas, que é a pura palavra de Deus. Então vamos iniciar o programa com os provérbios, e o de hoje diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Provérbios capítulo 12, versículo 17. Temos como título hoje: Fale a verdade com o seu próximo. O apóstolo Paulo disse aos Efésios: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Antes de conhecer a Cristo, éramos como todos os demais, andávamos na vaidade dos nossos pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivíamos, pela dureza do nosso coração. No coração só tínhamos vaidade, ignorância e fraude. Vivíamos no velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, da mentira. Jesus é a verdade. João 14,6. Todo o resto é falsidade, vaidade e mentira. Deus em Cristo é a única verdade, a única realidade do universo. Quem tem Deus anda na verdade e fala a verdade com o seu próximo. Porém, alguns pensam que falar a verdade é falar com franqueza tudo o que pensa do outro. Isso pode, em vez de manifestar a justiça, promover ainda mais a inimizade e ressentimentos. Somente fala a verdade quem a tem no coração, isto é, quem aprendeu a Cristo. Efésios 4, 20. Quem foi moldado à forma de Cristo. Assim, quem fala a verdade com o seu próximo, executa a justiça segundo a verdade em favor da paz. Zacarias 8, 16. O resultado da verdade é a justiça e a paz. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. São belos conselhos para a nossa vida, para seguirmos nos caminhos do Senhor. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos os ouvintes. Daremos início a mais uma leitura do Alimento Diário. Leitura bíblica, Deuteronômio capítulo 1, versículos 34 e 38, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 14 e João, capítulo 6, versículos 5 ao 9. Ler com oração. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 13. O tema da mensagem de hoje é ser simples como criança. Indagado sobre onde poderiam comprar pão para alimentar a multidão, Felipe
respondeu a Jesus: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Isso está em João, capítulo 6, versículo 7. Naquela época, um denário equivalia ao salário diário de um soldado romano. Hoje, uma diarista cobra, em média, R$ 200. Portanto, 200 denários seriam equivalentes a R$ 40.000. Filipe assustou-se com essa soma e declarou que não tinham capacidade para atender aquela necessidade. Mas André disse ao Senhor: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? João 6, 8, 9. Dentre aquela multidão de 5 homens, certamente alguns levaram algo para comer. Quando saímos, é comum levarmos algum alimento conosco, como frutas, barrinhas de cereais, para nos prevenirmos caso surja uma emergência. 5 pães e 2 peixinhos eram insuficientes para toda aquela multidão, mas ainda André informou a Jesus que um rapaz os trazia consigo. No original grego, rapaz é paidarion, que quer dizer menino pequeno. Os adultos que traziam algo para si ficaram calados, mas esse menino apresentou o que tinha. Ele foi simples. Com o que ele trazia, Jesus alimentou a multidão. Não se limite à lógica humana que está em sua mente. O Senhor tem usado nossos adolescentes para alimentar as pessoas. Eles não possuem muito conhecimento, mas o Senhor tem usado a sinceridade, a obediência e o amor pela palavra que eles têm. Com simplicidade, eles estão mudando o perfil da vida da igreja e o viver familiar deles também tem sido transformado. Isso nos remete à história daquela menina que informou a mulher de Naamã, oficial do exército sírio, que em Israel havia um profeta que poderia curá-lo da lepra. Naamã foi até Israel e foi curado. Isso está em 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 14. A cura veio por meio da menina aparentemente insignificante. O primeiro capítulo de Deuteronômio menciona que o povo de Israel, em vez de crer no Senhor e entrar na boa terra para possuí-la, murmurou porque se deixou influenciar pelo relato negativo dos 10 espias. Eles consideraram o encorajamento de Josué e Calebe, que também haviam espiado a terra. O Senhor ficou indignado com o povo de Israel, que duvidou a sua capacidade e introduzi-los na terra prometida, conforme está em Deuteronômio capítulo 1, 34 ao 38. Por essa razão, a velha geração não entrou na boa terra, mas Josué e Calebe, junto com os filhos daqueles que haviam saído do Egito, entraram. Deus lhes disse: vossos meninos, de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Versículo 39. Esses meninos, que alguns adultos consideram muito infantis, entrarão na boa terra. Da mesma forma, Jesus nos ensinou a ser simples como crianças para entrar no reino dos céus. Mateus 18, versículo 3. O tratamento de Deus para com a velha geração foi severo. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Deuteronômio 1:40. Outra versão diz assim: quanto a vós, dai meia volta, Senhor Jesus. Deus ordenou que tornassem ao deserto. A velha geração não entrou na boa terra por causa da incredulidade. Isso é uma advertência para nós. Sejamos simples como crianças. Ó Senhor Jesus, escreva a frase que mais tocou o seu coração, destaque os pontos-chave dessa frase e ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Jesus é o Senhor. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Amém.
e para ti. A palavra é o veículo que nos dá acesso a Deus por meio de Cristo como a graça, não é isso? Estamos sendo preenchidos com as riquezas insondáveis de Cristo e o resultado disso é que nós amadurecemos e edificamos o corpo de Cristo. É assim que a igreja fica plena da verdade e realidade provenientes de Deus. O nosso andar passa a ser em amor e luz. Por quê? Somos filhos amados e somos filhos da luz. Então, de fato, nós passamos a amar os irmãos e nos doamos para ele, né? E somos um sacrifício a Deus, que agrada o coração de Deus. Então, eu quero mostrar para você que a palavra, como luz, ela guarda o nosso coração puro e humilde. Por quê? Porque a luz nos expõe. Nós vemos a nossa própria condição quando nós somos expostos. E porque nós vemos isso, nós nos tornamos puros. Por que nos tornamos puros? Porque ao ser iluminados, nós nos limpamos. Certo? Você pode estar num quarto escuro, você não está vendo sujeira nenhuma ali. Você acha que está tudo ok. Mas quando a luz vem, você vê que o quarto está todo sujo, cheio de teia de aranha. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar de braço cruzado esperando alguém limpar? Não, você mesmo limpa, né? Então, quando a luz, através da palavra, chega até você, você tem que se limpar. Quando ela mostra, né, para você que algum cantinho ali do seu coração está sujo, você tem que limpar. Como que você limpa? Com o sangue de Cristo, né? A gente se arrepende e pede pelo sangue de Jesus Cristo. E ele limpa o nosso coração e torna ele puro, certo? Quem faz todo esse trabalho somos nós? Não, é o próprio Senhor. Por isso nós não temos que nos orgulhar. Quanto mais nós lemos a palavra, mais humildes nós nos tornamos, porque nós vemos que não somos nada, o Senhor é tudo em nós, né? Então o Senhor quer guardar o nosso coração puro e humilde. E para nunca nos desviar desse caminho de amor e luz, nós precisamos permanecer no fluir do rio da graça, andando no Espírito, né? Nós começamos andando na graça, a graça nos leva até a verdade, e a graça e a verdade juntas conduzem-nos para o amor. E o amor nos leva para a luz. Então, tudo isso é Deus quem nos dá. Graça, verdade, amor e luz. Para que Ele dá tudo isso para nós? Para que nós possamos conhecer a sua vontade. E como saber exatamente qual é a vontade de Deus? Somente o Espírito sabe. Porque o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo que está dentro de mim e de você, ele perscruta, ele sonda até as profundezas de Deus. Ele é quem vai te mostrar a vontade de Deus, o Espírito. Então, o segredo para permanecermos nesse fluir é andar no Espírito, né, como o apóstolo Paulo nos advertiu, para a gente não se embriagar com o vinho desse mundo, né, mas encher-se do Espírito Santo. Né? Isso está em Efésios 5,18. Distante da vontade de Deus, a vida humana ela é repleta de insensatez. Você quer sabedoria? Você tem que ficar do lado de Deus. Fora de Deus, não tem sabedoria, tá? Por quê? As pessoas do mundo buscam o quê? Satisfação no vinho. E muitos são enganados pela concupiscência. Apesar do vinho te dar algum prazer e uma alegria no coração humano, essa alegria vai embora e dá lugar à tristeza ainda mais profunda, não é assim? Por isso que a pessoa ela se embriaga o tempo todo, ela vicia, né, na bebida. Por quê? Porque ela está em busca do prazer, está em busca de fugir dos problemas, isso para ela dá um certo conforto. Então, ela se embriaga novamente.
Mas depois vai acontecer a mesma coisa, esse ciclo vicioso, né? A tristeza vem, aí bebe para ter a alegria, a tristeza vem, aí bebe para ter alegria. Mas é isso que o Senhor quer para nós? Certamente essa não é a sua vontade, né? Algumas passagens da Bíblia alertam sobre o consumo do vinho, né? O vinho, ele alegra o coração do homem? Sim, alegra. O azeite, ele dá brilho ao rosto e o alimento que sustém as forças, né? Isso está em Salmo 104:15. Então, o sacerdote, ao entrar na tenda da congregação, ele não deveria beber vinho nem bebida forte. E o mesmo princípio nós encontramos no voto do nazireado, que exigia a abstenção de vinho e de bebida forte. Isso está em Números 6, versículo 3. Em Provérbios 20, nós lemos assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Essa passagem é complementada por Eclesiastes. O festim faz-se para rir. O vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Em Eclesiastes 10:19. E este é o viver de um insensato. A vida humana é motivada por comida, bebida, diversão, em banquetes com familiares e amigos, com muito vinho para que todos se alegrem, né? Esses prazeres são financiados por quê? Por dinheiro. Então, atrás do dinheiro, cabe ao ser humano correr e ele fica escravo deste mundo e sem tempo para fazer a vontade de Deus. Mas, afinal, qual é mesmo a vontade de Deus? O vinho pode simbolizar uma busca pelo prazer do pecado e seus vícios, mas também pode simbolizar uma busca legítima, por exemplo, por um casamento feliz. A mulher samaritana, ela percorreu um caminho de 5 maridos em busca dessa felicidade. Será que é isso que nós estamos buscando? Será que nós estamos buscando somente o prazer na família, na cultura, nas viagens? Se investirmos nossa vida nesse tipo de busca, ainda a gente vai ter um viver de insensatos. Mas, se queremos conhecer a vontade do Senhor, temos que ter um viver de sábios e procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E a melhor maneira de alcançar isso é andar no Espírito, tá? Andar no Espírito humano, ou seja, você estar o tempo todo buscando, querendo conhecer qual é a vontade de Deus, tá? Ela vai ser revelada para você no seu espírito. Deus tem uma vontade para mim, Deus tem uma vontade para você. Agora, a vontade do Senhor, ela é feita por nós quando nós pregamos o Evangelho. Nós sabemos disso, que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos, né? Por isso, em Mateus 28, 19 e 20, ele enviou os discípulos, né? Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Essa é a comissão que o Senhor deu para nós. Então, nós conhecemos essa vontade do Senhor e vamos procurar fazer essa, certo? Outra vontade do Senhor é apacentar as ovelhas. Ele disse isso para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, essa também é uma vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, a vontade de Deus é que nós estejamos no nosso espírito. E em segundo lugar, é que, conhecendo a vontade de Deus, a gente possa executá-la. Amém? Nós podemos pregar o Evangelho dentro da nossa casa, também, até mesmo por via WhatsApp, né? A gente pode pregar o Evangelho. E também, quando nós vamos comprar o pão, né? Quando nós vamos ao mercado, ou quando nós saímos com toda a igreja para pregar o Evangelho. Então, posso orar por você? É a chave que o Senhor deu para a gente, para nós cumprirmos a vontade do Senhor. Nós podemos orar para as pessoas e podemos deixar um livro na mão delas. E isso vai fazer com que ela não só seja salva, mas que ela também conheça a vontade do Senhor através dos nossos livros. Então,
importante demais que todas nós possamos conhecer a vontade do Senhor para praticá-la. Por onde quer que a gente vá, nós podemos e devemos fazer a vontade do Senhor prevalecer aqui na terra. É o que vai trazer o Senhor de volta, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já está feita no céu. Então, se você estiver no Espírito, Deus vai te dar sabedoria para que você pratique e faça a sua vontade aqui na terra. Amém? Que nós sejamos úteis ao nosso Senhor. Que todas nós possamos conhecer a vontade do Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra tão preciosa que mostra-nos a tua vontade. Senhor, preserva-nos no nosso espírito para que a gente possa dar frutos, amor, frutos de bondade, frutos de paciência, de longanimidade, frutos de amor. Senhor Jesus, tudo isso está no nosso espírito, que nós possamos estar conectados ao Senhor e no nosso espírito frutificarmos para a edificação da igreja. Senhor, atenta para as necessidades das irmãs, em tudo que elas necessitam, Senhor, espiritualmente, psicologicamente e também fisicamente. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E são grandes coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, que nós possamos continuar servindo ao Senhor, que a sua vontade seja feita na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, em todos os lugares onde nós estamos. Senhor Jesus, dá-nos o pão de cada dia, livra-nos de toda a ansiedade e que a nossa fé possa crescer mais e mais e mais, cada dia confiarmos na tua grande misericórdia. Amém, irmãs? Ontem nós falamos sobre a maldição, que foi proferida no Monte Ebal. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estares em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Bem, essas são as bênçãos decorrentes da obediência. Agora nós vamos falar sobre os castigos da desobediência. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu
na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, seus filhos, né? E o fruto da tua terra, que você plantou, né? E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e será motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com o prurido de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação do espírito. Alpaparás ao meio-dia como cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia. Porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás, pelo que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas, nos joelhos e nas pernas, das quais não te possa curar, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. O Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo, entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o seu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre.
Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra. Os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor, teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com o seu irmão, e para com a mulher do seu amor, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. De sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada no teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido do seu amor, e para com seu filho, e para com sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número, vós que eres como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra, a qual passais para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre essas nações descansarás. Nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa, como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Senhor Jesus, termina aqui a leitura de Deuteronômio 28, e nós vimos aqui
que o povo de Israel não seguiu o caminho da obediência, né? Então, o castigo da desobediência sobreveio, né, a ele, né? E nós vamos ver, né, no decorrer da nossa leitura, que tudo que foi profetizado aqui, né, para quem, todo esse castigo que foi profetizado aqui para os desobedientes, aconteceu com o povo. Até mesmo eles comeram os seus próprios filhos, e isso foi algo abominável aos olhos do Senhor. Eles caíram e eles desobedeceram e ficaram distantes de Deus. E você sabe que quanto mais distante você fica do que é bom, você se aproxima do que é mal, né? E quanto mais você se distancia da bênção, mais você se aproxima da maldição, né? E foi o que aconteceu com o povo. Se distanciou do Senhor e todos esses males sobreveio para eles, né? Senhor Jesus. Vamos ficar por aqui hoje, dia, irmã Lene. É com você agora. Amadas irmãs, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 77, Provérbios, capítulo 12, versículos 17 até o 18, e o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 14 até o 36. Começando com Salmos. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso que nos dias de outrora trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não toma a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rimbombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Agora vamos ler Provérbios 12, 17 até o 18. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, 14 até o 36. A cura de um endemoniado mudo.
a blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. A estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não o achando, diz: voltarei para minha casa, onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Na exclamação de uma mulher. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O sinal de Jonas. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo como os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Bom dia, até amanhã com mais uma leitura bíblica. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa.
Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes. Deus abençoe as irmãs. Desejo a todas um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pela chuva. Ó Senhor Jesus, pelo pão de cada dia, por morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Perdoa nossas falhas, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, acampe seus anjos no mundo inteiro, no Brasil, nos estrangeiros, todos os lugares onde há guerras, enchentes, Senhor Jesus. Livre todas as famílias, Senhor. Os idosos, as crianças. Ó Senhor Jesus, desse vírus, Senhor, que está no mundo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, vai diante, Senhor, todos os ouvintes, todos os irmãos, as irmãs, suas casas, seus casamentos, a saúde, seus filhos, seus familiares, seus inventários, suas viagens, seus retornos. Senhor Jesus, vai diante, Senhor, na cidade de Caetité, região e municípios, todos lavradores, todos comerciantes, todos governantes, todos estudantes, todos jovens, adolescentes, todas as criancinhas do mundo inteiro, todos idosos, todos abrigos, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos. Ó Senhor Jesus, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, todos os postos de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as UTI, todas as CTI. Senhor Jesus, vai adiante, Senhor. Todos médicos, todos enfermeiros, todos estão em linha de frente, Senhor Jesus. Senhor Jesus, todas as pessoas que estão internadas, todos estão entubados, estão isolados, todos estão na fila de um transplante, que está a fila de uma vaga para ser internado no hospital, hospitais, Senhor, que está no corredores. Ó Senhor Jesus, vai adiante, Senhor Jesus. Todas as pessoas, Senhor Jesus, que está acamado em casa, abençoa todas as pessoas que cuidam dessas pessoas que estão acamadas, todas as pessoas que estão com problema na família, uma dificuldade, todos os moradores de rua, todas as famílias que perderam, estão perdendo seus entes queridos todos os dias, conforte o coração de cada um dos seus familiares. Ó Senhor Jesus, abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa minha saúde, abençoa meus filhos, meus irmãos, Senhor, e meus sobrinhos. Abençoa suas viagens, abençoa os retornos, abençoa os processos, a audiência, todas as perícias, todos os inventários, todos os currículos, as pessoas que levantam para ir para os seus trabalhos. Abençoa seus retornos. Ó Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês. E até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. Há uma nuvem que se move sobre a igreja. Há uma voz que chama todos a peleja. Que vai ouvir o falar que vem do trono de Deus. Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Que vai lutar pra vencer, gerar um filho varão. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar
nuvem que da igreja tem cuidado. Há um exército por Deus bem preparado. Quem pronto está para servir e trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar para indolência. Com alegria, entusiasmo e excelência. Quem vai levar seu irmão até a linha final? Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim em Cristo cresço.